Muito bom. Então, vamos começando aqui mais um encontro maravilhoso, hoje com um tema aí muito bom. E nós vamos receber, então, a Arismar Garcia, que é curadora editorial, coordenadora de projetos no Reino Editorial, jornalista com especialização em comunicação e semiótica, e autora deste livro maravilhoso, que eu já tenho o meu, que é Palavras que Curam Mulheres. Então, Arismar, seja muito bem-vinda para falar aí hoje desse assunto tão interessante e tão importante para nós. Fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, boa noite para você. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada quando uma pessoa confia no que a gente vai falar, no trabalho da gente. Para mim é uma bênção. Então, esse convite para mim é uma bênção. Então, agradeço a você, a todas as pessoas que estão aqui, as que vão assistir a gente futuramente, né, para falar desse tema tão instigante que é, na verdade, a superação, né? Vou falar dos 10 passos para superar uma situação difícil, mas o tema central é a superação, né? É superar. E aí, como eu gosto de falar do entendimento das palavras, esse é o foco principal também do meu trabalho, né? Nesse livro que você mostrou, no Palavras que Curam Mulheres, eu trabalho com o significado das palavras. Então, também para essa palestra e em todas as palestras que eu faço, eu sempre procuro trazer o significado das palavras para que as pessoas entendam melhor o que elas estão sentindo, porque muitas vezes a gente sente coisas, mas não sabe direito quais são os significados das palavras e aí elas não conseguem nomear os próprios sentimentos. Não que os sentimentos caibam numa palavra só. Amor, por exemplo, é um sentimento tão grandioso que ele não cabe em si numa palavra, mas o entendimento dos termos que nós usamos podem nos ajudar a entender melhor as coisas que a gente sente, né? Os nossos sentimentos. Então, eu queria começar com a palavra superação, né? E o que ela significa? Ela vem do latim, do superare, né? A palavra superare que significa passar por cima e mais alto. Olha que loucura! Você já tem uma palavra que já te traz reflexões, você não precisa nem buscar na filosofia ou na psicologia essa reflexão, a palavra em si já traz, né? Uma palavra que significa assim, ó, transpor um obstáculo. Mais do que isso, saltar, sabe, passar por cima, como se você se tornasse maior do que está embaixo. Então, a palavra em si já traz o entendimento do que é superação, já nos ajuda a dar passos interiores, né, para entender a superação. Vou mais um pouquinho, ó. Passar por cima, ir além, ser ou ficar superior, né? E superar-se em inteligência, ter domínio, vencer, dobrar, superar a resistência do adversário. Então, é uma palavra que, você sabendo o entendimento dela, você já consegue ter um norte a respeito do que é superação. Eu acho isso super importante. A gente primeiro, antes de qualquer coisa, e é uma dica que eu dou para todas as pessoas sempre, busquem o significado das palavras, a gente pode se surpreender com os ensinamentos. Sabe, vai lá no dicionário mesmo, não precisa procurar nenhum livro com conhecimento profundo, às vezes vá no dicionário. É óbvio que a gente sempre precisa expandir esse olhar para os sentimentos, para as palavras. Mas esse pequeno exercício já ajuda muito. Ok? Faz sentido? Nossa, total. Faz, né? É engraçado, uma coisa tão simples e a gente não para pensar sobre isso, né? Para pensar. Tem que né? ser jornalista para ter essa visão, gente, não é possível. A gente precisa... Quando eu vou fazer uma palestra, eu gosto muito de me colocar no lugar das pessoas
E como comunicóloga e como uma especialista em semiótica e comunicação, eu tenho essa vontade sempre de trazer para as pessoas o significado. A semiótica trabalha com os signos linguísticos, né? Então, a gente está sempre atrás do significado das coisas. Então, às vezes, muita gente acha que está triste ou que está deprimido, mas não consegue entender a diferença das coisas, né? A depressão é uma doença, a tristeza é um estado passageiro, que às vezes até nos ensina. Então, aprender ou buscar o significado das palavras é bem importante para o autoentendimento, né? E aí, ainda dentro da superação, antes de entrar nos 10 passos, eu queria perguntar aqui para vocês, ou até para vocês pensarem, quais são as características principais de pessoas que superam os seus obstáculos, superam suas adversidades, né? Então, muita gente diz, coragem, vontade, otimismo, resiliência, fé. Tudo isso eu concordo, mas eu quero destacar hoje uma palavra, que é a indignação. Essa é a palavra que eu quero destacar. Porque a indignação, ela te coloca em ação, né? Você, indignado, você não quer permanecer na situação onde você está. É bem um combustível, né? O significado da palavra indignação é revolta, é um sentimento de oposição provocado por uma circunstância injusta. Então, pode se levar ao pé da letra, mas analisando o significado da palavra, você também é um inconformismo mesmo com uma situação. É isso que te dá esse impulso para ir em busca da superação do obstáculo que você está vivendo. Então, eu sugiro pensar um pouco nessa palavra quando a gente está diante de um problema ou de uma situação que a gente precisa superar. Indignação pode ser um combustível, pode ser uma motivação para que a pessoa supere os seus obstáculos, né? Porque é nesse momento que a gente se enche de força, às vezes, para lutar pelas coisas que a gente quer, pelas coisas que a gente precisa resolver, ok? E antes de entrar nos 10 passos, queria deixar uma pergunta aqui para todos que estão nos ouvindo, para pensar e mastigar depois. É interessante isso. Qual que é a sua característica diante de um problema, diante de uma dificuldade? Como é que você se comporta? Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça? O que passa dentro de você? Te paralisa ou não? Te move? Te dá medo? Qual é a sua característica diante dos problemas que você precisa enfrentar? Principalmente aquele que te põe na parede, né? Aquele que te diz, daqui não, você não passa, você precisa resolver isso, ok? Então é bom pensar nisso para a gente se conhecer um pouco, para a gente se entender melhor e poder agir com mais objetividade, ok? E agora a gente vai entrar, então, nos 10 passos, que é a proposta dessa palestra. Cada pessoa tem o seu jeito de resolver seus problemas, partindo das suas experiências, do que conhece, enfim. Eu proponho aqui um roteiro, né, para ajudar pessoas que às vezes estão com dificuldade de tomar iniciativas ou de dar o primeiro passo, enfim, de começar a sua jornada para superar seus problemas, né? Ou até de preparar aquelas que são mais precavidas, né? Que querem, diante de problemas futuros, que elas possam buscar a solução e ter como solucionar isso. Então, o primeiro passo, dentro da minha pesquisa, dentro daquilo que eu acredito, para você superar uma dificuldade, é olhar
para o problema com realidade, entender que tamanho que é isso, o que é que você tem diante de você. Sabe, se colocar como observador, dar 2 passos para trás e se colocar como o observador do que está acontecendo com você. Tirar as camadas, olhar, colocar tudo sobre a mesa, sabe? Uma coisa de cada vez. Mas não mentir para você. Olhar isso de forma realista. Sem buscar culpados, sem tentar entender por quê. Não, o que eu tenho aqui diante de mim? Para saber com o que é que eu vou lidar. Né? É uma dívida? Que dívida é essa? Né? Como é que eu cheguei aqui? Qual que é o tamanho da dívida? Quanto que eu ganho? Enfim, deixar tudo em pratos limpos ali na sua frente, para que você possa ver qual é o tamanho disso. Se você não fizer esse exercício, você não vai conseguir sair, não vai conseguir dar passo nenhum, porque você precisa entender o que é que está acontecendo. Ok? Faz sentido para vocês? Porque se não olhar realisticamente para tudo, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Não vai conseguir encontrar o fio da meada, não vai conseguir encontrar a solução. Tá? Uma palavra que ajuda muito nesse caso, nesse primeiro passo, é a palavra aceitação. Mas não no sentido de submissão ou de acomodação. Aceitação no sentido de olhar para as coisas e entender o que está se passando, de olhar para a realidade, sabe? De pôr o pé no chão, de falar, estou entendendo o que está acontecendo, sabe? Aceitação é um dos primeiros passos para a gente transformar alguma coisa, ok? Mas, repito, não é no sentido de acomodação, nem no sentido de fraqueza, de aceitar a situação, porque não tem outro jeito. Mas de pé no chão, tá? Quando você faz isso, não tem como você fugir ou fingir, entendeu? Porque aceitar é olhar para a realidade. E quando você faz isso, e quando você olha para a realidade, quando você aceita, quando você vê exatamente o que está acontecendo, você adquire um poder, né? Você volta a ter nas suas mãos o controle da situação. Porque como é que você vai controlar algo que você não sabe o que é que significa, não sabe o que é? Então, é pôr luz na situação, mas fazer isso conscientemente, sem se iludir. Não adianta olhar, né, só aquilo que te convém, mas é olhar mesmo, para quem quer superar uma situação, olhar de forma realista, tá ok? E aí, o segundo passo é assumir a responsabilidade da sua vida. É saber que a responsabilidade das suas vidas, da sua vida, é sua. Não tem como terceirizar. Quem precisa superar qualquer dificuldade, quem está diante de um trabalho, tem que ter muito claro que a única responsabilidade disso é sua, que você é resultado das suas escolhas, né? Então, se você até agora escolheu determinadas coisas, você vai escolher outras para fazer o seu trajeto no sentido da superação, né? Então, pegue a vida na sua mão e assuma essa responsabilidade. Não terceirize isso, não tem outro jeito.
E é legal, né, Eduardo, você falando, porque você estava falando, eu estava pensando justamente nisso, né? Nós que atendemos, tem muito isso, né? De muitas vezes a pessoa querer terceirizar. Eu vou pagar para você resolver o meu problema. Não, não, não tem jeito. É assim, não é, dizendo sobre culpados ou não, falando sobre culpados ou não, mas tudo que acontece nas nossas vidas, e você sabe disso, é resultado de alguma coisa que nós fizemos, de escolhas, de estratégias, enfim. E os problemas também fazem parte disso, eles são resultados de escolhas nossas, né? E escolhas boas, ou escolhas ruins, enfim, você podia estar bem intencionado quando escolheu, fez determinadas escolhas, mas a estratégia não deu certo, né? Então, a primeira coisa é então, assumir a responsabilidade disso, da sua vida, sem vitimismo, né? Sem mimimi. Não se coloque na posição de vítima, não procure culpados também para isso. É assim, a responsabilidade é uma atitude adulta, sabe? A responsabilidade da minha vida é minha. A gente dando esses passos, a gente pensando a respeito disso, você vai construindo uma força dentro de você, uma estrutura dentro de você, para que você possa resolver os seus problemas. Então, eu olho para eles, eu entendo que isso é responsabilidade minha, que a minha vida é uma responsabilidade minha, tudo que acontece na minha vida é da minha responsabilidade. Isso já vai construindo um alicerce dentro de você para que você chegue no resultado que você quer, que é superar os seus problemas, né? Então, esse é o segundo passo. Quando a gente fala, antes de entrar no terceiro passo, quando a gente fala de superação, muitas pessoas pensam em atos heróicos, né? Em pessoas que superaram grandes problemas, coisas grandes, e passaram por grandes adversidades e tudo mais. Mas a superação, ela também ela está ligada no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, pode diariamente ter que superar pensamentos negativos, hábitos, né? O dia a dia, relacionamentos mal resolvidos, tanto na sua vida pessoal quanto no trabalho, e, obviamente, alguma doença, situação financeira que, de repente, chega num limite onde você tem que resolver problemas de dívidas, essas coisas todas. Então, a superação, ela envolve tudo. Não vou me limitar a falar dessas grandes superações, que são inspiradoras, é óbvio isso. Mas, no nosso dia a dia, a gente tem que superar situações corriqueiras, situações pequenas, e, enfim, situações que impactam a nossa vida, às vezes situações internas, né? Superar um pensamento, um sentimento. Então, é isso, tá? Quando a gente fala de superação, a gente está falando de tudo isso. O terceiro passo, só lembrando que o primeiro passo é analisar o problema, o segundo é assumir a responsabilidade da sua vida, e o terceiro passo é conversar com alguém sobre o assunto. É muito bom a gente dividir o problema, mas dividir o problema com pessoas, não com qualquer pessoa, mas com pessoas em quem a gente confia, que podem nos dar uma palavra, uma luz, que tenham experiência para isso, que não estejam passando pelo mesmo problema que você, né? Pessoas nas quais você confia. Ou, se você não tem essa pessoa, um terapeuta, um caminho, um filme, um livro, alguém ou da onde você possa tirar uma lição, algo que te ajude a ampliar a sua visão a respeito
desse dilema que você está vivendo. Segurar, às vezes, sozinha essa barra, essa onda, não é bom, né? A gente precisa dividir. É na conversa, é falando, e você sabe muito bem disso, né, Lu? Você é terapeuta, é na conversa, é falando que você também vai organizando suas ideias, né? Vai elaborando as suas saídas, né, Lu? E aí eu costumo até falar, quando você não tem ninguém para contar o que aconteceu, pega um espelho, olha para ele e conta, como se você estivesse Exatamente, é falando com legal. alguém. E é engraçado que quando você olha para você no espelho, imaginando que você está contando para uma outra pessoa, você vai escutando o que você vai contando e vai te caindo algumas fichas já no sentido de, nossa, mas espera aí, eu não tinha pensado nessa forma. Isso é bem bacana. E é bom investir em bons relacionamentos, né? Aprender a pedir ajuda, isso é muito importante, porque sempre a outra pessoa ela está do lado de fora, ela consegue olhar para o seu problema de uma forma mais isenta. Às vezes a gente está carregando tudo isso com muita emoção, né? Então fica difícil às vezes você enxergar uma saída. E quem está ali, que tem uma experiência, que é uma pessoa em quem você confia, e ela pode te trazer uma luz, ela pode te trazer uma palavra que faça todo sentido e te ajude, então, a dar passos, a entender o que é que está acontecendo. Né? É bem importante isso. E quando a gente não pede ajuda, quando a gente não pede, quando a gente não divide isso com você, é a mesma coisa que trancar o problema no armário, né? O fantasma vai ficando cada vez maior e quando você abre a porta cai tudo em cima de você. Então você vai construindo imagens, sentimentos e a situação, você vai construindo uma situação cada vez mais caótica às vezes, ou ficar andando em círculo, você não consegue achar uma saída ou um caminho, ou enfim, não consegue pelo menos abrir uma porta, né? Ou tentar abrir uma porta para encontrar uma saída. E o outro, às vezes, tem isso para oferecer para a gente. Às vezes, nem conscientemente, ele vai falando e algo que ele fale, nossa, faz todo sentido e nos ajuda. Então, vamos dividir isso com pessoas boas, com pessoas especiais, ou, como eu falei, um livro, um terapeuta, um filme, isso, assistir uma palestra, de repente, na internet. Hoje a gente tem muitos recursos para isso, né? Então, buscar algo ou alguém, ou buscar palavras, conhecimentos, ensinamentos que ajudem a gente a acalmar nosso coração e a ter uma visão melhor sobre o que está acontecendo, está muito mais à disposição. E o relógio tocando, avisando que o tempo está passando. Bom, o quarto passo diante de tudo isso que você já analisou e já pensou, é traçar um plano de ação. Mas, nossa, mas traçar um plano mesmo de ação? É sim. Porque, às vezes, a gente colocando no papel, pensando em estratégias, a gente encontra saídas, às vezes, surpreendentes. Então, é bem aquelas perguntas: o que é que você vai fazer para resolver isso? Quanto tempo eu tenho para resolver isso? Né? Que medidas? O que eu posso fazer? Por exemplo, você está endividado. Já descobriu o tamanho da sua dívida, certo? Já conversou com as pessoas, já olhou realisticamente para o que é que te levou para essa dívida. Então, você está lá devendo 10 mil reais e você ganha 1.000, né? É possível? É possível pagar, sim, essa dívida.
Mas para isso você vai precisar traçar um plano, né? Você não vai sair pagando a dívida a esmo. Talvez você nem tenha como fazer isso, né? Então, qual que é a saída? Traçar um plano. Porque agora, nesse estágio, você já tem condição de fazer isso. Então, quanto eu devo, para quem eu devo, quanto eu ganho, eu tenho dinheiro guardado? Eu não tenho? Eu vou vender um carro? O que é que eu vou fazer para pagar essa dívida? E colocar isso mesmo no papel, passo a passo. Pode parecer que no início você não tenha ideia, mas insista, vá colocando, porque é muito importante que você comece a entender que você precisa saber o que vai fazer, porque muita gente sai por aí fazendo as coisas, ou tentando resolver as coisas, sem uma referência, sem um método, sem nem saber se essa é realmente a saída para isso, né? Resolver problemas, resolver situações difíceis, requer uma inteligência mesmo. Por isso que a gente está falando aqui de passos, que é para ajudar a pessoa a encontrar esses caminhos. Vou sair pagando, vou sair vendendo coisas, vou sair negociando, pagando qualquer juro, né? Não, vou lá, vou no banco, para quem que eu devo, vou ao banco, renegocio, vendo algo que eu tenho, não vendo, vale a pena, não vale, ir ponderando isso, da mesma maneira como você colocou tudo na mesa, foi tirando as camadas do problema para entender que problema que você tem, agora é a mesma coisa. Como que eu vou resolver isso? Então o primeiro passo eu vou fazer, então a primeira coisa é ver qual que é, eu já vi o tamanho da dívida, quais são os caminhos para resolver isso. Eu tenho algum recurso? Eu posso lançar mão de algum recurso? Não, não tenho. De repente você olha e fala, não há solução para essa dívida, não há como pagar isso. E quando você começa a fazer esse exercício de colocar na ponta do lápis, tudo vai clareando, né? Os recursos, as soluções, os caminhos vão aparecendo, mas precisa dar passos, porque senão as coisas não saem da nossa mente. Isso dá oportunidade para a nossa cabeça pensar. É disso que a gente está falando quando propõe esse roteiro. Tá ok? Faz sentido? Ok. Bom, e o quinto passo, qual é? Arregaçar as mangas e entrar em ação. Porque também não adianta nada ficar só no cabeção, né? Eu já pensei, eu já vi, eu já fiz o plano de ação, eu já sei que é responsabilidade minha, mas e daí? Cadê de ir lá no banco, conversar com o gerente do banco? Cadê de ir ao médico, se você tiver uma doença, de ir ao médico, de pedir outra avaliação de outro médico, quais são os recursos que eu tenho, meu plano de saúde cobre, meu plano de saúde não cobre, se a doença é grave, ela não é. Então, vendo tudo isso, viu? E vai entrar em ação, vai marcar consulta no médico, vai até o banco, vai tirar todas as contas do fundo da gaveta que você guardou porque não queria ver, vai ver como é que você pode pagar. É exatamente dessa maneira. É uma coisa bem didática que a gente está fazendo aqui, porque é um caminho para encontrar a solução. Né? Tem que trabalhar, tem que colocar a cabeça para funcionar, mas não só a cabeça, tem que ir lá. Vou usar um termo que eu aprendi com os amigos. Como é que é? É o tira a bunda da cadeira. Levanta e vai. Não tenho, eu estou com medo, não tenho. Vai com medo. Levanta e vai, porque senão a coisa vai ficar pior, o problema vai crescer
e você vai perder a oportunidade de solucioná-lo, porque é só você que pode solucionar, porque a responsabilidade da sua vida é sua, não vai ter jeito, se não for agora, vai ser em outro momento e talvez uma situação pior, né, em condições piores. Então, faça já, tome a iniciativa, arregace as mangas e trabalhe. Bom, depois que você entrar em ação, você está fazendo aquilo que deve ser feito, muitas vezes você pode ficar em dúvida, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Esse é o caminho? Isso pode acontecer. E é por isso que muitas vezes você desanima. Então, persevere. O sexto passo é perseverar. Perseverar é constância, é não parar. Porque a gente às vezes fica desanimado, porque tem que andar muito, às vezes o caminho é longo, e por causa disso a gente desanima. Então, quem disse que é fácil? Né? Né? Quanto tempo esse problema estava aí? Em quanto tempo ele se formou? Né? Então, vai ter que ter um tempo também para que ele se resolva. E se você não perseverar, também você pode não ter resultados satisfatórios. Isso demora? Pode demorar. Tem situações que não, tem gente que consegue resolver esses problemas, atravessar suas adversidades, sem ter que fazer tanto esforço. Mas não pense, quando você estiver resolvendo um problema, não pense no tempo, pense na qualidade de cada ação e pense no resultado disso, porque não é momento para pensar em tempo. É momento para pensar em solução. E a solução, ela demanda um tempo, etapas a serem cumpridas e tudo mais. Então, a gente não pode também ter essa ansiedade de querer resolver as coisas fora do tempo. Então, a gente precisa perseverar. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas é através da perseverança que a gente vai conseguir transpor esses obstáculos e aprender com eles, né? Porque é no fazer que a gente vai aprendendo a se melhorar, é no fazer que a gente vai aprendendo com os problemas, a se superar, inclusive, né? Se a gente não... É o exercício, e a perseverança é uma característica muito importante de quem precisa resolver problemas. E a gente está falando aqui de superação, né? No início, nós comentamos isso. O que é superar? É estar acima do problema, é deixar o problema para baixo, é ser maior que o problema. Então, para que nós nos tornemos maiores que os nossos problemas, nós precisamos da perseverança, para aprimorar a nossa capacidade de resolver problemas. Faz sentido? Então, ela é um passo importante. O outro passo, que vem logo a seguir, né? E ainda dentro disso, às vezes você está cansado, está fazendo, e não está vendo o resultado. Então, ou está, enfim, é uma fase, é o sétimo passo, que é observar os resultados. E também sempre, eu insisto nisso, de forma realista, de forma adulta, sabe, gente? Porque às vezes a gente se comporta meio que nem criança diante dos problemas quando a gente está com medo, né? A gente está com medo de não conseguir, os problemas nos assustam, eles nos paralisam às vezes, né? Então a gente às vezes fica com muito medo. Então, apesar de tudo isso, você tem que olhar. Se você realmente quer resolver esses problemas, é olhar com medo mesmo, mas olhar.
e ver se você realmente está tendo resultados. Se esses resultados que você obteve, se eles têm impacto no todo. Se você está tendo resultados bons, legal, continua, vamos lá, vamos para a próxima etapa. Mas, se você não está tendo os resultados desejados, é o momento de rever as estratégias mesmo. É o momento de olhar e falar assim, nossa, eu vendi o carro para pagar a dívida, mas não pensei que ia pagar toda a dívida, mas não foi suficiente. Ainda tenho resquícios aqui de coisa. Então, o que eu vou fazer? Vou arrumar um freela, enfim, como é que eu vou resolver isso para ter um pouco mais, aumentar minha renda para pagar minha dívida, vou pedir para eles esticarem um pouco mais as parcelas, vou renegociar ainda, enfim. Se o problema é saúde, se a questão é saúde, se você também está fazendo um tratamento e não está dando certo, não é hora de ouvir outro médico, né? Não é hora de fazer novos exames. Se você tem um problema num relacionamento que não está dando certo, mas que você quer salvá-lo, está dando, assim, é olhar e ver, será que eu não tenho que conversar melhor com meu companheiro, minha companheira? Será que a gente não tem que fazer uma terapia? Ou será que não tem que colocar mesmo um ponto final na situação? Né? Veja esses resultados que você tem, que você obteve e faça uma nova estratégia. Mas o importante é olhar para ver se você está tendo resultados ou não. Isso só vai conseguir se você se mexer, se você der passo. Quem não faz nada não tem resultado. Ok? E o 8º passo é ser resiliente. Vamos pegar aqui o significado da palavra, né, resiliência. Esse está no meu livro, e eu acho legal a gente pegar exatamente o significado de novo. Olha só que legal. O significado da palavra resiliência. É um substantivo feminino, é propriedade dos corpos que voltam à sua forma original depois de terem sofrido deformação ou choque. Então, o que significa isso? Trazendo para as questões do dia a dia e que a gente precisa enfrentar. A capacidade humana de entender e superar suas adversidades, apesar de tudo que você passou. Apesar de todas as experiências devastadoras, mas você mantém a sua essência, você mantém seu foco, você mantém seu desejo, sua vontade de superar. Quantas mulheres não passam por casamentos horrorosos, né? Agressão física, passam fome com seus filhos e tudo mais, mas a vontade e o desejo é tão grande, né, de superar tudo isso, que ela se mantém e vão. Né? A gente tem milhares de histórias que exemplificam isso. Então, a resiliência é isso. Né? Na física é isso. O corpo se transforma, ele passa por diversas mudanças, mas no fim ele volta a ser o que ele era. Tem uma frase aqui que eu acho tão bonita, que também está no meu livro, por isso que eu coloquei, que é do Dom Helder Câmara. E é maravilhoso, assim, para a gente não ter que falar mais nada depois que lê isso, que é: há criaturas como a cana, mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, reduzidas a bagaço, só sabem dar doçura. Então, é isso, né? A cana, ela serve para dar o açúcar. E ela é amassada, esmagada, mas ela não deixa de cumprir a sua finalidade, o seu propósito, que é espalhar, que é dar o açúcar, que é dar a doçura. Então, assim, eu acho que não tem muita coisa para a gente dizer,
depois as palavras do Dom Helder. Lindo, né? Assim, é uma delícia saber que o mundo tem gente assim que dá esses presentes para a gente, né? E aí, o nono passo é uma palavra que eu acho que hoje em dia ela está muito desgastada, mas em sua essência ela tem que ser entendida e tem que ser colocada em prática, que é ser grato. Eu nem uso a palavra gratidão, eu já uso o ser grato. Agradecer por todas as coisas que a gente tem, as oportunidades que a gente tem de resolver problemas, né? Entender que a gratidão ela é um estado, ela não é uma palavra para a gente repetir que nem um papagaio, né? É algo que vai além da palavra. Ela está dentro de você, ela é um sentimento. Eu, todos os dias da minha vida, assim, que eu vou deitar, eu faço as minhas orações, a primeira coisa que eu faço com tanta alegria, assim, é agradecer por todas as coisas que eu tenho na vida, mas eu agradeço, mas é de coração mesmo. Por isso que eu falo, gente, a gratidão, ela não é uma palavra, né, um amuleto da sorte, alguma coisa que você tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Não é isso. É algo que você tem que sentir com a sua alma, com a força do seu coração, da sua alma. Porque para as pessoas, né, que acreditam na força da espiritualidade, elas sabem, se você não está grato pelas coisas que você tem, a espiritualidade, Deus, entende que você não está satisfeito. Então, por que eu vou dar mais de alguma coisa para uma pessoa que não está satisfeita? Não faz sentido. E é uma ingratidão, né? A gente ter saúde, alegria, ter amigos, ter amor, apesar dos problemas, que a felicidade ela não tem nada a ver com problema, também é um estado, né? Você pode ser feliz, apesar de todos os problemas que você tem. Eu me sinto super feliz também, mas eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tanta coisa para conquistar, mas isso não me impede de ser feliz, porque a minha vida está fundamentada em alguns valores, e esses valores estão tão completos na minha vida que eu me sinto feliz, apesar de todas as coisas que eu tenho para resolver, apesar dos problemas que aparecem na minha vida e tudo mais, né? Então, a gratidão ela é fundamental dentro do processo de resolver problemas, de superar adversidades. Então, pense na gratidão, por favor, entenda o que isso significa. Não banalize esse sentimento tão maravilhoso, tão importante para a nossa vida. Ok? Faz sentido? Legal. Bom, e o 10º, o 10º pilar, para mim, não só a resolução de problemas, mas para a vida da gente, é a fé. E o que é a fé? Eu também coloco no meu livro. A fé é certeza. Ela não é uma vontade, ela não é um desejo, ela não é uma empolgação, ela não é um sonho. A fé é uma certeza. É a certeza de que a coisa vai ser resolvida. É olhar e falar, eu vou resolver. Imagina se os cientistas não tivessem fé naquilo que eles fazem, a gente não teria vacina até hoje. A Covid teria dizimado o mundo. Doenças graves não teriam tratamento. Pessoas maravilhosas não teriam sobrevivido a tantas guerras, fome. Enfim, se não fosse a fé, o mundo não teria dado um passo para nada. Nós estaríamos iguais a quando chegamos aqui. É a fé que faz a gente evoluir, a fé que faz a gente
para frente. Eu quero contar uma história sobre a fé, que também está no meu livro, e que para mim assim, ela resume tudo, né? Que a história que é a seguinte: é uma cidade na Europa, não chovia, e a agricultura estava totalmente prejudicada. E as pessoas que moravam na cidade eram de orientação judaica. Então, eles resolveram marcar um dia de jejum e orações para pedir chuva, né? E aí, no dia marcado para isso, eles estavam na sinagoga e viram que iam chegando as pessoas, mas esqueci o nome, o dirigente, como é que é o nome do esqueci a palavra. Eu vou achar aqui. O rabino, desculpem, o rabino não tinha chegado na sinagoga. Já era horário estava ali perto do almoço, e o rabino não tinha chegado à sinagoga, e todo mundo ali em oração, pedindo chuva. E aí foram até a casa do rabino para perguntar, e quando atenderam, perceberam que o rabino estava almoçando, na casa dele estava almoçando. Mas nós viemos aqui, o senhor não lembra que hoje era um dia marcado para que nós nos reuníssemos e congregássemos e pedíssemos com muita fé que chovesse? Fé, assim, ironicamente, né? Fé. Ah, tá bom, então vem cá. Pegou, abriu a janela, olhou e falou: olha lá, todo mundo indo para a igreja rezar por chuva e não tem uma única pessoa que leve um guarda-chuva, não. Né? Então, isso para mim resume bem. Você leva seu guarda-chuva quando você está pedindo chuva, né? Então, o que é fé? Então, fé é certeza. Se você está pedindo chuva e tem certeza que vai chover, leve seu guarda-chuva. Ou então, você tome chuva. Mas essa história, para mim, ela é bem uma bofetada mesmo, para a gente acordar. Falar, eu tenho fé. Tem? Você leva seu guarda-chuva? É muito importante isso, né? E a fé é isso, é certeza. O apóstolo Paulo que falava, né? Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? Para quem tem uma orientação religiosa, né? Então a fé é materializar aqui aquilo que já está no plano espiritual. Então, é materializar aquilo que Deus já providenciou. Essa é a fé religiosa, né? Que quando a gente fala em fé, é legal também ter em mente que não se trata de religião. A fé é um sentimento, né? Eu fiz até questão de começar pela ciência para depois chegar aqui na fé religiosa. A fé é uma certeza. É a certeza de que eu vou resolver esse problema. É a certeza de que eu tenho capacidade para resolver esse problema. Pode demorar, mas é uma certeza. Pode demorar para acontecer. Eu sei, porque aí, quando você tem a visão do todo, quando você passou por essas etapas, você tem a visão do todo. Você sabe que vai chegar, mas você tem um caminho a percorrer. Mas se você não percorre esse caminho com fé, fica muito difícil a gente conseguir chegar onde a gente quer. E como às vezes a gente tem dúvidas, né? Às vezes a gente não sabe se a gente tem fé ou não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se permitir mudar a nossa visão. É aí onde a gente pode resolver as coisas, né?
E a fé também nos permite isso, nos permite olhar para as coisas e desenvolver uma visão diferente. Por meio da fé, você pode olhar e falar, nossa, como eu sou grande, eu sou capaz de resolver isso, eu tenho essa capacidade. Porque você está olhando, né, para você está se permitindo olhar para você. E entender o quanto você é capaz de resolver. Mas você precisa ter fé na sua capacidade, ter fé em você, tem que ter fé nas possibilidades que aparecem na sua frente. Então, você tem que estar abastecido desse sentimento, dessa certeza, para que cada passo que você deu se concretize. Porque se não tiver, não se concretiza. E tudo isso depende da gente, né? A gente dá um roteiro aqui de coisas, mas se você, de passos, mas se você não fizer, e talvez até você possa olhar e falar assim, nossa, mas tem mais passos que eu posso colocar aí. Coloque sim, mas tenha fé em você, que você vai conseguir resolver as suas adversidades. Se não tiver esse principal ingrediente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque é só a fé que vai liberar, olha que louco isso, que ela é só através dessa fé, dessa visão interior, né, dessa permissão que a gente se dá para se olhar, é que você vai liberar essa força transformadora. Percebe? É a fé que libera essa visão transformadora que a gente tem. E é a fé que ela libera também o poder que a gente tem dentro da gente. Se a gente não tem essa fé, se a gente não tem esse acreditar, você não consegue liberar essa força. Então, você se enfraquece. Quem não tem fé está fraco. Quem tem fé tem poder de transformar qualquer situação. Não existe impossível para quem tem fé. Basta a gente olhar a vida de muitas pessoas que atravessaram tantos problemas, tantas coisas. Eu pesquisando para fazer essa palestra, encontrei histórias incríveis. Hoje mesmo, da Renata Capucci, que é uma jornalista, que ela descobriu há 4 anos que ela está com mal de Parkinson. Aliás, tem muita gente abaixo de 50 anos tendo mal de Parkinson. E ela fala uma frase que eu gostei muito. Ela fala assim, eu tenho Parkinson, mas o Parkinson não me tem. Então, é isso. É andar com essa força, é andar com fé. Né? Que eu tenho certeza que a gente é capaz de transpor qualquer obstáculo. Esses são os 10 passos, e para que esses 10 passos possam se concretizar também, eu vou deixar aqui algumas dicas e pensamentos a respeito de tudo que eu falei. Então, a primeira dica é: autoconhecimento é a chave do nosso poder pessoal. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei de mim, quanto mais conheço meus limites, ou, enfim, as minhas capacidades, mais condições eu vou ter de resolver os meus problemas, mais condição eu vou ter de dar passos para solucionar meus problemas. Pare de reclamar. A reclamação é uma bola de ferro no pé da gente. Quem reclama não vê saída, não vê solução. Então, também é uma venda nos olhos. A reclamação coloca uma venda nos nossos olhos. A gente precisa estar com a mente aberta para uma porção de possibilidades, porque é a fé, voltando, né? Isso é a fé. Tem a mente aberta para essa porção de possibilidades. Esteja no aqui e agora. Não adianta, não está no passado, não está no futuro, está agora, está aqui em você.
Fora isso, você precisa respeitar seus limites também. Isso é importante. Quem respeita seus limites sabe quando tem que procurar ajuda. Ó, que interessante, uma coisa está relacionada à outra. E quando a gente sabe que precisa procurar ajuda, a gente pode encontrar soluções fenomenais, entendeu? Então, quando você respeita seus limites, você sabe, eu posso ir até aqui, daqui para cá eu vou procurar ajuda. E pode encontrar soluções melhores. Nunca se compare com ninguém. Isso é um atraso. Claro que quando você se comparar com alguém, você vai encontrar sempre alguém melhor que você. Isso é óbvio. Isso te enfraquece também, né? A comparação te enfraquece. E as pessoas são únicas, cada um tem o seu jeito, todo próprio, né? De se resolver. Então, a comparação só enfraquece a pessoa, não faz com que ela chegue a lugar nenhum. A gente deve se concentrar só naquilo que ajuda, como é que se diz? Que está no nosso controle. O que não está no nosso controle, a gente não consegue resolver. Então, se concentre nisso, naquilo que está sob o seu controle. O que não está sob o seu controle, ou você pede ajuda, ou você vai tentar resolver de alguma maneira. Mas precisa se concentrar naquilo que está sob o seu controle. E ainda na concentração, a gente tem que se concentrar na solução, não no problema. Né? Muitas pessoas ficam focadas no problema e não olham para a solução. Procure entender que há uma lição em cada problema que você tiver que resolver, sempre vai ter uma lição, você vai ter sempre alguma coisa para aprender com esse problema, mas isso é fatal, isso é uma certeza, tá? Também se lembre aqui, eu anotei aqui, lembre-se dos acontecimentos positivos que te levaram a resolver parte desse problema ou esse problema. Isso é legal, porque isso também te fortalece. Mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior, né? Então, quanto mais bem resolvido você tiver, vai refletir aqui no seu mundo exterior, né? Quanto mais saúde interior, quanto mais esse mundo interior tiver resolvido, organizado, limpo, né? Mais resoluções você vai ter, menos problemas você vai ter. Isso é matemático, tá? A mudança começa em você, não tem outro jeito. A gente vive buscando, tentando buscar a solução em tudo que é lugar, menos na gente. E é o lugar, é o ponto de partida para qualquer solução, é aqui dentro. Não tem outro. Se eu pudesse dar um conselho, assim, qual que é o melhor conselho que eu poderia dar para um filho? Né? Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse qual que é o melhor conselho que você construa uma vida interior que vale a pena? Porque a gente vive aqui dentro. Você dorme e acorda aqui dentro. Então, quanto melhor for essa vida interior, melhor vai ser a vida exterior. É também matemático. E por tudo, e no final, tudo tem solução. Mas não há nada nesse mundo que não tenha solução. Por quê? Porque você é um ser que nasceu dotado de toda capacidade para resolver qualquer coisa. Dentro de você existem todas as soluções, todos os remédios, todos os caminhos. Basta você olhar para isso e ter fé nisso. Pronto, você resolveu os seus problemas e as adversidades foram superadas. É isso. Essa é a mágica. É isso. Um passo por dia, né, Ares? Oi? Um passo por dia, né?
um passo por dia. Passo por E dia. começar aqui dentro da gente. É a fé na gente mesmo. Não tem outra saída. Exato. Os problemas sempre vão surgir, né? As adversidades sempre vão aparecer, mas se você estiver pleno, centrado, bem, a sua visão sempre vai estar se expandindo. É assim que a gente soluciona. Eu não sou dona da verdade, não estou me querendo dizer, olha, siga aí que eu sou dona da verdade. Mas a minha experiência, né, me diz isso. Quantas superações eu já tive na minha vida e quantas coisas que eu preciso superar todos os dias. Todos os dias. Faz parte da vida, né? E é assim que a gente cresce. Exatamente. Até porque estamos aqui para aprender, né? Sim. Então faz Se a parte. gente se colocar nesse lugar de estou aprendendo, nossa, como É é mais bom. fácil. É bem mais É fácil. bem Bem mais leve. muito. Nossa, maravilhoso. Adorei, adorei. E aí agora, antes da gente parar a gravação, para quem quiser ir conversar, falar alguma coisa, eu perguntei hoje à tarde para a Arismar para onde vai a doação. Me surpreendi e ao mesmo tempo fiquei muito feliz. Então eu quero que você diga para quem vai a sua doação e por quê. Para quem fizer as doações aí, né, do que nós tivemos aqui. Olha, para mim não tem outro. Para mim tem que ir para o projeto, esse projeto lindo que você fez. É a minha maneira de colaborar, não só com o projeto, mas com as pessoas. Porque o que todo mundo precisa nesse momento, e todo mundo mesmo, é sempre de uma palavra, de um caminho, de alguém que nos ajude a acalmar nosso coração, ou que nos ajude a entender o que está acontecendo conosco, nos ajude a ver a solução dos problemas, a como que a gente pode superar essa fase da vida que a gente está passando, né? Então, esse projeto, para mim, é um ponto de luz, né? Nesse caminho das pessoas que estão buscando uma palavra, um conhecimento, algo que as ajude a superar seus problemas. E eu fico honrada, né? Nós nos conhecemos aí há algum tempo, né? Através de um amigo querido lá do espaço que eu atendia antes, né? O Ícaro. E nasceu uma amizade aí muito bonita. Eu acho que por esse tempo e por tudo que você me conhece, você sabe da minha integridade, do meu Sim. respeito, né? E da minha dedicação ao próximo. Então, quando você falou hoje, eu fiquei muito honrada. O Círculo de Luz, então, para quem não sabe, começou em março. Eu falo que ele me foi dado de presente, porque ele veio para mim, assim, totalmente inspiração, em coisa de 20 minutos, toda a estrutura como tinha que ser. Então, a ideia é que toda semana a gente traga um profissional para falar, para fazer a sua doação sobre um assunto, as pessoas possam assistir, possam se abastecer, quem puder doar, vai doar, quem não puder também está tudo bem, e quem puder doar 5, 10, 15 reais, vai doar ali na semana, e aí o convidado escolhe uma instituição, uma ONG, né, para ajudar. E hoje, Ares, nós estamos exatamente completando, nós começamos em março, então março, abril, maio, junho, completando 4 meses, né, de encontros. Hoje é o 16º encontro, estou muito feliz. O grupo vem crescendo, nós temos aqui algumas pessoas que vêm ao vivo com a gente, é bem bacana, porque depois tem as perguntas, pode interagir, e tem as pessoas que assistem depois, que a gente sobe o vídeo lá para o YouTube. Então, eu sinto que o projeto, ele nasceu lá com 17 pessoas no grupo, hoje tem mais de 80, e as visualizações no YouTube, agora que a gente está subindo os vídeos para lá também aumentando, e eu sinto que é um projeto que ele nasceu pequenininho, apenas querendo doar, de um para o outro. Círculo de luz é porque o que veio para minha intuição é um círculo de pessoas que dão as mãos, que se ajudam e que passam o ano inteiro por ele. Então, umas pessoas vão chegar e ficar, outras só vão passar, né? E tá tudo bem.
mas esse ciclo ele vai continuar fluindo, levando amor, levando alimento, levando tudo para as pessoas. É isso a intenção do Círculo de Eu Luz. acredito muito nisso. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para ajudar alguém. Quando eu escrevi meu livro, eu pensei exatamente nisso. Às vezes, uma mulher que está precisando de uma palavra, mas ela não tem com quem conversar, ela não tem, naquele momento ela não tem ninguém, então ela abre o livro. E aí, lá no livro, ela vai encontrar um texto que é um carinho no coração dela, sabe? Assim, é um aconchego, uma palavra de um amigo. Quantas vezes eu não tinha também uma palavra, precisava ouvir alguma coisa, não tinha. E aí eu ia para a livraria, eu ficava olhando os livros assim, e de repente, puf, um título gritava assim, e eu comprava o livro e lia, e aquilo era exatamente o que eu estava precisando ouvir. Né? Nada substitui o ser humano, nada substitui um amigo, uma palavra, um carinho, nada, para mim nada. Mas a gente precisa ter recursos, a gente precisa ter alternativas quando naquele momento você não tem seu amigo ali para te falar. Então é isso. E eu tenho recebido das pessoas o tanto que cada pessoa que está assistindo e, enfim, participando, vendo essas visões diferentes, o quanto tem ajudado. Isso já tem me feito muito feliz. E aí, quando falou assim, a doação vai para o projeto, nós temos gastos também, né? E a gente banca isso e está tudo bem. Mas é gostoso também, de vez em quando, a gente receber. Então, eu sou grata, gratidão a você, gratidão às pessoas que estão aqui com a gente ao vivo, que fazem a doação, quando não podem também está tudo bem. As pessoas que assistirem depois, né, se achar que pode, se achar que tocou o coração e quiser doar, as doações estão sempre abertas, sempre aí no final no YouTube tem lá o CNPJ, que é para onde a gente direciona, né, as doações, e depois semanalmente aí vai fazendo. Então, já quero te agradecer, antes da gente parar aqui a gravação, para interagir com quem está ao vivo, quero te agradecer de coração a sua entrega, o seu amor. Eu acho muito lindo que quando eu procuro as pessoas, minhas sobrinhas outro dia falaram assim, onde você acha tanta gente boa para vir falar? E eu falei, nossa, que bom que a gente tem um network tão gostoso, né? Porque muitas pessoas eu já conhecia, outras pessoas trouxeram para o grupo para vir fazer. Então, acho que isso é uma caminhada bacana que a gente vem fazendo e você faz parte dessa minha caminhada. Então, quero te agradecer por sua entrega, por ter comprado a ideia logo que eu mandei para você o áudio falando, você falou, aceito. Né? Depois você me fala direito, mas eu já aceito. Então, gratidão mais uma vez por tudo e espero logo outro livro aí também para a gente mostrar aqui. Obrigada, Lismar. Eu que agradeço. E essa palestra está virando um livro. Ela vai ser um livro, graças a Deus. Se Deus quiser, tenho certeza. Tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma. Eu vou parar a gravação, então, para a gente conversar um pouquinho. E aí, quem quer participar desses bate-papo aqui dos bastidores depois, né? Participa aqui ao vivo com a gente toda segunda-feira. E aí você pode também interagir.